Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre os sistemas eleitorais e políticos. Você aprenderá as diferenças entre um sistema majoritário e um sistema proporcional, além de entender quais são as características principais das diferentes formas de se aplicar cada um destes sistemas. Aqui, você também vai entender quais são os direitos políticos de um cidadão brasileiro. Confere aí! Pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa conversa, a nossa aula sobre sistemas eleitorais e direitos políticos. Uma conversa até um pouquinho complicada, vai ter um nívelzinho de complexidade um pouco maior, porque entender os diferentes sistemas eleitorais não é fácil. Envolve até um pouquinho de matemática, né? Para quem acha que política não envolve matemática. E também nisso a gente vai passar pelos sistemas de governo, pelas formas de Estado, por outras definições importantes na hora de classificar um país. E dentro disso também vamos entrar na discussão sobre direitos políticos, né? Que direitos políticos um cidadão brasileiro possui, os direitos políticos ativos, os direitos políticos passivos, a forma como esse cidadão brasileiro pode se expressar na política, qual a relação que o Estado possui com o cidadão brasileiro, são algumas das discussões que nós passaremos aqui nesta nossa conversa, neste nosso tópico hoje aqui pela Unifacear. Bom, primeiro vamos para uma definição do que são sistemas eleitorais, né? Segundo o Jairo Nicolau, um importantíssimo cientista político brasileiro, que tem um livro com este nome, inclusive, né? Sistemas Eleitorais, o sistema eleitoral é o conjunto de regras que define como, em uma determinada eleição, o eleitor pode fazer suas escolhas e como os votos são contabilizados para serem transformados em mandatos, cadeiras do legislativo ou chefia do executivo. Ou seja, o sistema eleitoral é a forma pelo qual o eleitor vai expressar a sua vontade. A gente sabe que o voto é a unidade básica de todo o sistema eleitoral, ele é um sistema eleitoral, então a base dele é o voto, mas de que forma esses votos vão ser contados, de que forma esses votos vão estar relacionados à eleição do sujeito, nem tudo é tão simples. A gente pensar quem ganhou mais votos vence. Não é exatamente assim. Os sistemas são diferentes, têm regras diferentes, e aqui a gente vai poder se debruçar um pouco mais sobre eles. A forma mais comum de se dividir os sistemas eleitorais é através do método de seleção dos políticos, ou seja, através da forma pelo qual se calcula o voto, né? E como esses votos culminam na escolha dos eleitos. Isso dialoga um pouco com o que a gente vinha falando no slide anterior, né? Existem diferentes formas de eu contar estes votos. Não necessariamente o voto, por exemplo, vai em um candidato. O voto pode ir em um partido ou em uma lista de partidos, né? Então isso já implica uma mudança. Às vezes o voto, tem sistemas, a gente vai observar em breve, em que a pessoa vota duas vezes. A pessoa vota no partido e vota no candidato. E o segundo turno? Quem acompanha um pouco mais a política brasileira sabe que aqui a gente tem segundo turno em muitas situações, né? Por que o segundo turno acontece? O que faz com que a gente tenha esse dispositivo do segundo turno? E são algumas das discussões que passaremos por aqui. Antes é importante diferenciar o conceito de sistema eleitoral de três outros conceitos importantes, que é o sistema de governo, ou o sistema político, a forma de governo e a forma de Estado. Por que é importante essa diferenciação? Porque muitas vezes as pessoas misturam essas três coisas, o sistema eleitoral, o sistema de governo, a forma de governo e a forma de Estado, tratando, por exemplo, uma discussão muito comum é se toda a monarquia não é democrática, ou se o voto proporcional não é democrático. Democracia é só um sistema em que se elege um presidente pelo voto majoritário. Não, então, essas categorias são diferentes, essas categorias podem ser combináveis, né? A gente pode ter diferentes países com diferentes sistemas de governo, forma de Estado e com diferentes sistemas eleitorais. Vai um pouco da realidade de cada país, da formação histórica de cada país, e diferenciar estas quatro categorias, sistema eleitoral, sistema de governo, forma de governo e forma de Estado, é essencial para qualquer análise política séria. Então a gente vai começar falando um pouco dessas três categorias, sistema de governo e forma de Estado, para depois entrarmos na discussão de sistema eleitoral, que é a discussão central aqui para a nossa conversa. Sistema de governo é a forma como se dá o governo, a forma como o chefe de Estado interage com o chefe de governo, é a forma como esse governo é efetivado. Um dos mais comuns no mundo é o parlamentarismo. O parlamentarismo é um sistema em que o povo escolhe os representantes do legislativo, que é quem cria as leis.
E os representantes do legislativo escolhem o chefe de governo, escolhem quem vai chefiar o executivo. Não é o nosso aqui no Brasil, então isso pode soar meio estranho. Mas é um sistema em que a base do sistema, o elemento central do sistema, o miolo central do sistema é o parlamento, é a existência de um parlamento. Então, este parlamento é quem, inclusive, terá o poder de escolher o chefe de governo, né? No caso, por exemplo, da Inglaterra, que é um dos parlamentarismos mais conhecidos, assim, um dos exemplos mais fáceis de dar, esse chefe de governo se chama primeiro-ministro e ele é escolhido pelo parlamento. Já o presidencialismo é o nosso, muito mais fácil, né, de pensar. É um sistema em que o povo escolhe as duas coisas. Ele escolhe o legislativo e ele escolhe o chefe de governo, o executivo. O presidente, inclusive, tem papéis legislativos. Ele pode ser um veto player. O que é um veto player? Veto player. É um agente do veto, né? Um jogador do veto, que pode vetar medidas do legislativo. Essa diferenciação é muito importante, né, dessa relação entre legislativo e executivo. Percebam que aqui nós podemos, inclusive, e acontece, já aconteceu várias vezes na história, escolher um executivo que não é alinhado com o legislativo. Quem vai ter a maioria do legislativo é o partido X, e o presidente e o executivo, o presidente da República, ele é do partido Y. Não há necessidade de uma conexão entre o legislativo e o executivo. No parlamentarismo há. É o partido que venceu o parlamento que escolhe o primeiro-ministro. Então, a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo é muito importante, né? O chefe de governo é quem... O chefe de Estado, vamos começar pelo chefe de Estado, é quem simboliza aquele Estado, né? É quem fala em nome do Estado. Já o chefe de governo é quem governa, é quem é o chefe do executivo. Essa diferença é muito importante, porque no Brasil e nos outros países presidencialistas, chefe de governo e chefe de Estado são a mesma coisa, a exata mesma coisa. O presidente da República, ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Num país parlamentarista, não. O parlamento escolhe o chefe de governo, mas o chefe de Estado é outra coisa. Na Inglaterra, quem é o chefe de Estado, por exemplo? É a rainha da Inglaterra. Ela é a chefe de Estado, ela não governa, ela não toma decisões de governo, mas ela fala em nome do Estado. O parlamento não escolhe a rainha, ele escolhe o primeiro-ministro. Em outros países parlamentaristas como a Alemanha, o chefe de Estado é escolhido por voto popular, é o presidente. Existe um presidente na Alemanha. Só que ele tem bem menos força, bem menos poder do que a chanceler, do que a primeira-ministra ou primeiro-ministro, a depender, que é o chefe de governo. Então, não são exatamente as mesmas coisas. Aqui no presidencialismo, chefe de governo e chefe de Estado são a mesma coisa. Existem também os países semipresidencialistas, né? Em que o chefe de Estado é eleito pela população e o chefe de governo é eleito pelo parlamento. A gente deu o exemplo aqui da Alemanha, né? No geral, o chefe de Estado é mais fraco, né? O chefe de Estado fraco no sentido de que ele não tem poder de governo. Quem escolhe quem tem poder de governo é o parlamento, nos casos semipresidencialismo, e a Alemanha, a Itália também é um exemplo importante de país que tem primeiro-ministro e que tem presidente, né? Tem as duas coisas convivendo ao mesmo tempo. Importante outra coisa, eu falei aqui no final do slide, de falar de destituição, enquanto no presidencialismo o presidente só pode ser destituído se cometer um crime, que é o impeachment, né? Se o Congresso entender que ele cometeu um crime, no parlamentarismo e no semipresidencialismo, o parlamento pode destituir o chefe de governo quando quiser, ou seja, destitui no momento em que considerar que este não tem mais capacidade de governar. Então essa é uma diferença política importantíssima para a gente entender esses diferentes sistemas. Agora vamos para a forma de governo. A forma de governo é diferente do sistema de governo, né? Enquanto o sistema de governo fala mais sobre a interação entre os poderes, né, executivo, legislativo, a forma de governo é em que formato se dá esse governo. Pode ser uma monarquia, lembrando que monarquia e democracia não são coisas opostas. Tem democracias que não são absolutas, tem monarquias que não são absolutas, como por exemplo a Inglaterra, o Japão, a Suécia. Tem rei na Inglaterra, a rainha no caso, tem um imperador no Japão, tem um rei na Suécia, mas continuam sendo democracias, porque o povo escolhe o parlamento, o povo escolhe quem vai tomar as decisões políticas. Mas existem monarquias absolutistas, como por exemplo a Arábia Saudita, em que o monarca tem poderes totais. A questão principal da monarquia é que ela é um sistema, uma forma de governo, em que o chefe de Estado possui seu poder pela forma hereditária, ou seja, é a questão familiar que passa o poder na monarquia. O outro sistema é uma república. Uma república é um regime em que o poder não emana de uma forma hereditária.
No geral, quando a gente pensa em república, a gente pensa em regimes eleitos. O Brasil é uma república, os Estados Unidos é uma república, então a gente pensa em democracias, mas várias ditaduras são repúblicas, várias ditaduras não são monarquias. Isso é muito importante de se pensar sempre, né? Várias ditaduras não são monarquias, várias ditaduras são repúblicas. Então, ou seja, o que diferencia a república é a ausência de rei, é a ausência de uma família real, é a ausência de um poder transmitido pela via hereditária. É isso que define uma república. Mas este líder civil, este líder que não é um monarca, que não tem uma família real, ele pode ser um ditador ou pode ser um líder eleito democraticamente. Então, ou seja, nem ditadura, nem monarquia, nem república se referem à democracia. Podem ser democráticas ou não. Agora vamos à forma de Estado. É a forma como o Estado é dividido. Uma das formas mais comuns é o federativo, né? Os países federalistas. O Brasil é um país federalista. Aqui na imagem a gente traz os Estados Unidos, né? Que são os estados dos Estados Unidos, que também é federalista. Inclusive, existem diferenças entre os federalismos. No Brasil, os estados têm muito menos autonomia que nos Estados Unidos. Então isso é muito importante. Uma característica principal do federalismo é a existência de um parlamento regional, ou seja, você tem leis regionais e essas leis são tiradas por líderes eleitos para governar, para legislar sobre aquele determinado lugar, sobre aquela província, sobre aquele estado. Aqui nós temos, né, os deputados estaduais, que são um parlamento local, um parlamento regional. Outra forma é o estado unitário. No estado unitário, as províncias, os estados não possuem parlamento próprio, não possuem parlamento regional. Na maioria desses lugares, o governo central, o governo federal é quem nomeia, quem vão ser os administradores das regiões. Aqui eu trouxe um exemplo do mapa da França. A França é um país unionista. A França é um país unitário, em que não há uma divisão federativa, não há parlamento regional na França. Percebam que há um padrão, apesar da França não ser um país necessariamente dos menores, né, especialmente se tratando em nível de Europa, que países federativos tendem a ser países maiores, Brasil, Argentina, Estados Unidos, países com território grande, justamente porque vão ter culturas diferentes, vão ter realidades diferentes que precisam ser contempladas, né? Enquanto países unitários são países menores, né? Países com que geralmente você tem menos território. E existe um outro caso, e aqui a gente está falando, é quase uma contradição porque a gente acabou de falar, né? Que é a confederação. Forma bastante rara em que as regiões possuem tanta autonomia que elas, inclusive, podem fazer coisas à revelia do governo central. No federalismo, o governo central continua sendo central, né? Continua sendo quem mais exerce poder. Um exemplo é a Suíça, tá aqui, Switzerland. É a Suíça, que é um país, né? Que é um país confederado, né? Ocorrem muito em países que abrigam múltiplas culturas, né? Que eles têm uma diversidade de culturas tão grande, mas tão intensa, que acaba que fica impossível você conseguir dar uma centralidade. Então é melhor você fazer com que todos sejam uma confederação e se unam quando conver, quando é do interesse de todos, do que você ter um governo central, né? Que vai acabar gerando revolta. Então, vamos para o caso do nosso país, né? Do nosso querido Brasil, que nós já trouxemos aqui em outras situações, né? O Brasil é uma república, nosso líder não é membro de uma família real, etc. Já foi, inclusive, já foi um império, mas hoje o Brasil é uma república. Isso não tem nada a ver com democracia, porque o Brasil já era república, inclusive nos períodos ditatoriais, nos períodos que passou por ditadura, ele continuou sendo uma república. Não está no nosso nome inteiro, mas somos presidencialistas. Nós temos um parlamento e temos um presidente, eles são eleitos separadamente. E para o parlamento tirar o presidente tem que ter um processo de impeachment, o presidente tem que ter cometido um crime. E somos federativos, temos estados. A Unifacear, por exemplo, é sediada no Paraná, que é um estado, uma unidade da federação, que tem sua autonomia, tem seu governador, tem seu legislativo estadual. Não é uma autonomia total, porque o governo o Paraná não pode fazer coisas que o Brasil não permita, mas ele pode ter suas próprias regras também. Agora que nós finalmente, né, passamos por toda essa descrição importantíssima do que são sistemas de governo, formas de governo e formas de Estado,
vamos à discussão central deste nosso tópico, que é os sistemas eleitorais. Pensando nos 3 tipos de sistemas eleitorais, que são os majoritários, os proporcionais e os mistos. Lembrando que um país não precisa ter necessariamente um ou outro, né? O Brasil é um país que para alguns cargos é majoritário e para alguns cargos é proporcional. E a gente vai aqui na nossa apresentação trabalhar para demonstrar para vocês quais são os cargos que se adequam a cada um desses tipos e por quê. Então vamos lá agora começar talvez a parte mais importante aqui da nossa conversa. Sistemas majoritários, né? O sistema majoritário é o sistema em que o candidato com mais votos é eleito. O vencedor leva tudo. Essa é a forma que aqui no Brasil a gente usa para escolher cargos do executivo, como o presidente, que é o executivo federal, governador, que é o executivo estadual, prefeito, que é o executivo municipal, mas também senadores. Ou seja, tem uma parte do nosso legislativo que é eleito por voto majoritário. Os senadores, né? O Senado é eleito por voto majoritário. Eu acredito que o sistema majoritário seja o que todos imaginam que é uma eleição, né? É um sistema em que quem recebeu mais votos, o candidato, o indivíduo que recebeu mais votos, vai vencer. A gente vai discutir, o próximo slide vai ser importante para isso, se necessariamente o mais votado vai vencer naquele momento, se não vai ser necessário uma outra etapa. Mas, em algum momento, o que for o mais votado será o que assumirá o cargo. Então isso é uma característica central dos sistemas majoritários, né? A maioria dos países presidencialistas, na escolha do presidente, então existe uma conexão aí, usam um sistema majoritário. Como o presidente é uma figura, né, é o indivíduo, você precisa passar pelo escrutínio popular, o escrutínio das pessoas, se aquela figura é a que mais adequa, né? É a que mais está adequada. Então, na maioria das eleições dos países presidencialistas, o regime majoritário, o sistema majoritário, existe para a escolha de presidentes, governadores, prefeitos. Então, existe essa relação, né? E outra coisa importante é que o sistema majoritário, frisando aqui, ele vota no indivíduo. Quando a gente está no sistema majoritário, a gente está avaliando o voto no indivíduo, no sujeito. Não é um voto no partido, na coligação. Claro que o partido e a coligação são vencedores também nesses casos, mas é o voto no indivíduo. Tem 2 tipos de sistema majoritário. O sistema de maioria simples é o mais básico de todos. Quem tem mais votos vence. A gente usa isso em 2 casos no Brasil. Senadores, na eleição para senador, não existem turnos. Quem tem mais voto vence imediatamente, diretamente. Mesmo se a diferença for pequenininha entre um e outro, já aconteceu, inclusive em alguns casos. Um fez 52%, outro fez 48% dos votos. Se isso acontecer, o indivíduo vai ser eleito o que recebeu mais votos, mesmo que seja pouquíssima diferença. E nas cidades com menos de 200 mil eleitores, importante, não é 200 mil pessoas, é 200 mil eleitores. Uma cidade com 300 mil habitantes pode ter menos de 200 mil eleitores registrados. Nessas cidades, não há segundo turno na eleição de prefeito. Isso é importante. Numa questão de direito eleitoral é importante. Por quê? Porque como são cidades pequenas, não cabe o custo de se organizar uma eleição. Lembra, isso é muito importante, né? As eleições custam dinheiro, né? Não cabe o custo de se organizar uma eleição. Uma eleição com 2 turnos, né? Fazer uma outra eleição depois, em cidades em que a maioria nunca vai ser muito expressiva, nunca não, mas vai ter mais dificuldade de ser muito expressiva pelo fato de ser uma cidade menor. E o outro sistema é o de maioria de 2 turnos. Caso nenhum candidato nesse sistema faça 50% dos votos ou mais, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Esse é o modelo que a gente usa aqui para presidente da República, todos os governadores de estado e os prefeitos nas cidades com mais de 200 mil eleitores, ou seja, nas demais cidades. Então, repetindo aqui, se nenhum candidato fizer 50% ou mais, ou seja, o que ficou na frente fez menos de 50% dos votos válidos, vai para o segundo turno entre os 2 mais votados. Por quê? Por que faz isso? Por que isso é adotado? O próximo slide vai ser ilustrativo.
trouxe aqui uma eleição, tá? Inventei uma eleição pra gente. Pensa que no primeiro turno a gente teve 3 candidatos. O candidato A recebeu 40% dos votos. O candidato B, 30% dos votos. O candidato C, 15% dos votos. Nulos e brancos, 15% dos votos. Percebam, o candidato A teve uma boa maioria em relação ao candidato B, né? Ele fez 10% a mais. Mas como ele fez menos de 50%, vai para o segundo turno. Pô, mas isso não é injusto? Ele já não fez a maioria? Por que vai ter que ir para o segundo turno? Por que diabos isso acontece? Olha como ficou esse segundo turno. O candidato B fez 55%, o candidato A 40%, nulos e brancos 5%. O que aconteceu aqui? A maioria dos eleitores que votaram nulo no primeiro turno e que votaram no C no primeiro turno preferem votar no candidato B a deixar o candidato A se eleger. Ou seja, se no primeiro turno o candidato A tivesse sido eleito automaticamente, sem segundo turno, o que a gente estaria vendo aqui é uma enorme distorção. Estaríamos vendo uma distorção do sistema, uma grandíssima distorção no sistema. Porque um candidato que, sim, ele teve a maioria, mas ele tem mais rejeição. Se você perguntar para o nulo e branco, você prefere o A ou B, ele prefere o B. Se você perguntar para quem votou no candidato C, você prefere o A ou B, ele prefere o B. Ele não votou no B porque haviam outras opções no primeiro turno, mas se é votar no B ou deixar o A ganhar, ele vota no B. Então o segundo turno é isso também, para evitar esse tipo de distorção. Que uma maioria minoritária é meio engraçado, né? Mas esses 40% são uma maioria minoritária. Porque a maioria minoritária ganha as eleições. Vamos agora para os sistemas proporcionais, né? Os sistemas proporcionais são os sistemas em que o objetivo não é fazer com que quem recebeu mais votos vença. O objetivo é garantir que tenha o maior número de vozes no lugar, ou seja, uma pluralidade de ideias proporcional ao tamanho da força, né? Então, ou seja, não é também porque você quer dar lugar a todo mundo que quem recebeu mais votos vai ter o mesmo tamanho de quem recebeu menos. Mas você garante que quem recebeu menos tenha pelo menos uma representação ali, tenha pelo menos um lugar ali. E isso é muito importante, especialmente para parlamento, né? Que é um espaço que você precisa, né, de um pouco mais de representação, de um pouco mais de pluralidade na hora de criar as leis, né? Não é à toa que aqui no Brasil esse é um modelo utilizado para deputado federal, deputado estadual e vereadores. Então, basicamente, todas as casas legislativas, né? A Casa Legislativa Municipal, vereadores, a Casa Legislativa Estadual, deputados estaduais, a Assembleia Legislativa, e deputado federal, que é uma das duas casas do nível federal, né? O Senado, como a gente já falou aqui anteriormente, ele é escolhido por maioria simples. Já os deputados federais são escolhidos em sistemas proporcionais. Aqui no slide eu botei, se o partido recebe 15% dos votos, ele vai ter 15% das cadeiras. Não é bem assim, né? A gente vai ver aqui que tem uma complexificação em cima disso. Mas isso foi mais para ilustrar para vocês que enquanto aqui, por exemplo, quem tem 40% ganhou, quem tem 55% ganhou, no sistema proporcional, aqui vai ter 40% das cadeiras, aqui 30% das cadeiras, aqui 15% das cadeiras, entenderam? É mais vinculado à proporção do que realmente quem ganhou ou quem perdeu. Tem alguns tipos de sistemas proporcionais, eles são um pouquinho mais confusos, vou pedir a atenção de vocês para a gente tentar resolver isso. O voto único transferível. Como funciona o voto único transferível? Se um candidato ele consegue mais que o mínimo de votos para se eleger, que é a divisão entre a quantidade de eleitores, de votos, né, no caso, dividido pela quantidade de cadeiras, esse voto é transferido para outro. E quem vai ser esse outro? Quem a maioria dos eleitores escolheu como segunda opção. Então, nesse sentido, nessa eleição, o sujeito vai lá e ele coloca uma lista de opções, né, uma ordem. O eleitor monta uma ordem. E essa ordem vai ser respeitada. Então, se o candidato já passou do mínimo que ele precisa para se eleger, ele já conseguiu a cadeira, ele não vai ficar com um monte de votos para si. Esse voto vai ser transferido para um candidato que não conseguiu obter este mínimo, né? Para um candidato que não conseguiu obter este mínimo. Este é o voto único transferível. O voto único transferível. Vou repetir aqui, tá? Se estabelece um cálculo de quociente eleitoral, já vamos falar sobre isso.
Neste cálculo é o número de eleitores dividido pela quantidade de cadeiras. Esse é o número de votos que um sujeito precisa fazer para ganhar uma cadeira, uma só cadeira, uma cadeirinha. Se esse sujeito já fez mais votos, né, é muito raro a pessoa fazer exatamente os votos que ela precisa, né? Ele fez mais do que esse mínimo. O voto que sobrou vai ser transferido para outro candidato, para outra candidatura que o eleitor elencou como uma prioridade, né? Então o eleitor ele monta uma lista de prioridades na eleição e essa lista é respeitada na hora de se transferirem os votos. Este é o sistema proporcional de voto único transferível. Sistema de lista. De lista é talvez o mais comum assim, dos sistemas proporcionais e é o nosso, é o que a gente adota aqui no Brasil quando a gente vai votar para deputado federal, para deputado estadual, na esfera estadual e para vereadores na esfera municipal. No sistema de lista, o eleitor vota em uma lista. Essa lista o que é a lista? A lista, no geral, é o partido, né? Eu voto no partido. Ou pode ser uma coligação também. E a proporção de votos que essa lista recebeu ocupa lugar na Assembleia. Então, se o partido recebeu X votos, 2x votos, ele precisava fazer X votos, ele vai ocupar 2 cadeiras na Assembleia. Que define qual vai ser o sujeito, qual vai ser o indivíduo que vai ocupar lugar nessa Assembleia. Porque o partido vai ter direito a 2 cadeiras, mas quem vai sentar lá? Aí a gente tem diferentes tipos de lista. Vou falar um pouco aqui da lista aberta e da lista fechada. No Brasil, nós adotamos o sistema de lista aberta. Então, o eleitor, vocês devem saber isso, quando ele vai votar para deputado, ele vota numa pessoa, né? Ele não vota no partido. Ele até pode votar no partido. Se ele votar no partido, esse voto vai para a legenda e vai ajudar o partido a somar votos para a proporcional. Mas ele vota no partido. Ele vai lá e vota no seu candidato, né? Esse voto do candidato vai para o partido. Vai para a lista do partido. Mas, na hora de ocupar os lugares na Assembleia, o partido tem de colocar os membros do seu partido que foram mais votados. Então, o seu voto na pessoa importa, porque vai definir em que lugar na fila ele vai ficar para ocupar esse lugar. Num sistema de lista fechada, que muitos países adotam, você não vota no indivíduo, você vota só no partido. E é o partido quem decide quem é que vai ocupar essa cadeira. Então, o teu sistema de lista aberta, em que o eleitor não só vota no partido, mas também escolhe qual vai ser o candidato que vai ter prioridade nessa lista, como o voto de lista fechada, em que o eleitor não escolhe essa prioridade. Aqui é um pouco do que nós acabamos de descrever, né? A nossa lista é aberta e significa que se a gente vota em um candidato a gente vota em um candidato da lista, não na lista em si. Esse voto vai ajudar a definir quem é o primeiro dessa lista a entrar. O meu voto para um candidato pode ajudar o partido dele a colocar pessoas na Assembleia, mas não necessariamente vai ajudar, não necessariamente vai colocar ele na Assembleia. Se o partido dele conseguiu cadeiras, pode ser que outro entre no lugar dele. Isso, inclusive, é muito comum, né? A pessoa que você vota não se eleger, né? Quem se elege é outro do partido dele, porque mais pessoas votaram nesse outro. Já no voto de lista fechada, o eleitor não tem esse controle, né? A lista é pública, é divulgada, então o eleitor vai ler quem são os membros da lista para saber se ele pode confiar nessa lista, mas é o partido quem vai escolher quais vão ser os que vão ocupar estas cadeiras. Quais vão ser os que vão ocupar este lugar no parlamento. Então, tem uma diferença entre voto de lista aberta e voto de lista fechada, frisando que aqui no Brasil, tanto nas eleições para deputado estadual, quanto nas eleições para deputado federal, quanto nas eleições para vereadores, nós usamos o sistema de lista aberta. Você vota num candidato, esse voto vai para o partido dele, e se esse candidato for um dos melhores qualificados, um dos que tiveram mais votos nesse partido, ele vai se eleger e vai pegar uma dessas cadeiras. E se o partido atingir o mínimo também. Aqui, pronto, a gente tem uma ilustração bem bacana de como funciona o sistema proporcional de lista aberta no Brasil, né? Eu criei todo um exemplo aqui, e aí vamos passo a passo nesse exemplo que eu acho que nos ajuda, né? Eu voto no candidato X.
Votei no candidato X, que é o bonequinho amarelo aqui. Este voto não vai para o candidato X especificamente, ele vai para o partido Y, que é a bandeira verde ali, é o meu partido Y. Vamos dizer que o partido Y fez 5.000 votos, tá bom? Então, além de mim, outras 4.999 pessoas votaram no partido Y. Vamos dizer que o parlamento em questão tem 20 cadeiras. Ou seja, a gente tem que ocupar 20 cadeiras desse parlamento. E que o lugar que eu estou falando, pode ser um país, uma cidade, um estado, ele teve 30.000 votos válidos. 30.000 votos válidos. Eu vou ter que fazer um cálculo que é o do quociente eleitoral. Como é que é o cálculo do quociente? Eu divido a quantidade de votos, que é 30.000, pelo número de lugares no parlamento, que é 20. Isso vai dar 1.500. O que é esse 1.500 votos? Esses 1.500 votos são o quanto um partido vai ter que fazer para conquistar uma cadeira. Uma cadeira, beleza? O nosso partido Y, o verdinho ali, ele fez então quantas cadeiras? Ele fez 3. Porque se ele fez 5.000 votos e ele precisa atingir 1.500 votos para uma cadeira, 5.000 dividido por 1.500, como está aqui na equação, 3,33. Mas tá, show. Mas o nosso candidato X, ele entrou? O candidato X, ele vai assumir vaga no parlamento? Isso depende. Se esse candidato X foi um dos 3 mais votados dentre todos os candidatos do partido Y, se ele é um desses vermelhos aqui, ele assume. Se ele não foi um dos 3 mais votados dentre todos os candidatos do partido Y, ele não assume. Então, ou seja, o meu voto vai principalmente para o partido, foi um desses 5.000 votos aqui, mas ele também vai para o candidato nessa disputa interna de qual deles vai entrar, de qual deles será prioridade. Então é assim que a gente calcula o sistema proporcional de lista aberta no Brasil. Acho que deu um exemplo um pouco didático. Vamos recapitular. Eu voto no partido X, no candidato X, perdão. Esse voto vai para o partido Y, 5.000 votos. Parlamento tem 20 cadeiras, país e cidade tem 30.000 votos. Eu preciso de 1.500 para conseguir uma cadeira. Se eu fizer 1.500 votos, uma cadeira. Se eu fizer 1.800 votos, uma cadeira. Se eu fizer 3.000 votos, 2, porque aí vão ser 2 vezes 1.500. Eu fiz 5.000, então eu consegui 3,33. Então foram 3 cadeiras. Quem é que vai ocupar essas cadeiras? Os 3 membros candidatos do partido Y que tiveram mais votos. É assim que funciona o nosso sistema proporcional de lista aberta. Agora vamos também pensar nos sistemas mistos, né? Que são sistemas um pouquinho difíceis de entender, mas que combinam, né? Tanto proporcional quanto majoritário. Um dos modos mais comuns é o sistema de superposição. O que é o sistema de superposição? Eu tenho tanto os votos majoritários quanto os votos proporcionais. Uma cota, a gente tem ali um parlamento, né? Digamos que a gente tem um parlamento com 20 cadeiras. No nosso exemplo vai ser 50-50, 50%, 50%. Então, 10 dessas cadeiras vão para os 10 mais votados. As outras 10 dessas cadeiras vão para o cálculo proporcional. Então é assim que funciona. 10 vão para os mais votados, 10 vão para o cálculo proporcional. É como se fosse um sistema de cotas, né? Tem tipo uma cota no parlamento para proporcional e uma cota no parlamento para majoritário. O outro sistema, que esse é um pouquinho mais complicado, é o de correção. Como é que é o sistema de correção? O eleitor ele vota 2 vezes, que nem no de superposição, e se os que receberam mais votos não forem os que receberam, não for condizente com os votos na proporcional, ou seja, este partido teve 4 dos candidatos mais votados, na lista dos mais votados, mas só 2 entraram na proporcional. Você amplia o parlamento. Olha que loucura. Você amplia o parlamento fica maior para caber tanto a quantidade proporcional quanto a quantidade dos que foram eleitos pelo sistema de correção, né? Ou seja, aqui você está corrigindo uma distorção, né? Eu não estou deixando que a proporção interfira
em quem recebeu mais votos, né? Eu estou garantindo lugar para quem recebeu mais votos. Falar um pouquinho também sobre o bicameralismo. Isso confunde um pouco as pessoas, né? Porque aqui no Brasil a gente tem 2 casas legislativas no nível federal, né? O Senado é a Câmara Alta. O Niemeyer desenhou o prédio do Congresso, como vocês devem bem entender. O Senado é o pratinho virado para baixo. A Câmara Alta. Ele tem... são 3 senadores por unidade federativa, independente do tamanho da unidade federativa, ou seja, o Distrito Federal, que é basicamente uma cidade só, né, Brasília, ele tem 3 senadores. São Paulo, que é o maior estado brasileiro, com mais população que muitos países do mundo, também tem 3 senadores. O senador, quando eleito, ele tem um mandato de 8 anos, fica bastante tempo, mas tem eleição de 4 em 4 anos. Como é que isso acontece? Em uma eleição, você elege 2/3 do Senado, em outra você elege 1/3. Outra 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. Assim, vai ter eleição para o Senado de 4 em 4 anos, mas não são todos os senadores que vão participar. E aí o senador fica 8 anos. Ele pula uma eleição, ele vai participar da próxima eleição. Então, os senadores, a gente costuma expressar que eles representam as unidades da federação. Então, independente do tamanho da unidade da federação, ele representa a unidade da federação. A Câmara dos Deputados é a Câmara Baixa, que é o pratinho virado para cima, né? Pratão, né? Tem muito mais gente. Ele representa a população. Por isso, a quantidade de vagas na Câmara dos Deputados é proporcional ao tamanho. São Paulo vai ser o estado que vai ter mais. O Distrito Federal vai ser o que tem menos deputados. É proporcional ao tamanho de cada estado. O mandato é de 4 anos e a renovação não é por terços, então é integral. De 4 em 4 anos você renova toda a Câmara de Deputados, né? Renova toda a Câmara de Deputados. Inclusive, justamente por passar por eleições mais frequentemente, que o presidente da Câmara de Deputados é o terceiro na linha de sucessão e não o presidente do Senado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre direitos políticos, né? Para que o nosso sistema eleitoral, nosso sistema político funcione, a gente precisa garantir os direitos políticos da população. O Born, que é o autor que a gente está usando aqui, ele divide os direitos políticos em 2 tipos. Os direitos políticos ativos e os direitos políticos passivos. Os direitos políticos ativos se referem aos direitos de votar, né? Ao direito de você ir lá e votar, como o amigo aqui da nossa foto. O direito político passivo se refere ao direito de ser votado, ou seja, de sair candidato em eleições. Vamos falar um pouquinho deles. Bom, o primeiro direito político ativo é o direito ao voto, né? Com exceções. O alistamento é obrigatório, exceto para quem é analfabeto e para quem é maior de maior de 70 anos, né? Então, dos 18 aos 70 você tem que votar, dos 70 para cima é optativo, dos 16 aos 18 também é optativo e abaixo dos 16 você não pode votar. Lembrando que o comparecimento é obrigatório, mas você pode se abster de votar. O voto é obrigatório no Brasil, mais ou menos. Você tem que comparecer às eleições. Você não é obrigado a votar em alguém. Você pode chegar lá e votar nulo. Você pode chegar lá e votar em branco. É seu direito político não votar em ninguém. A questão é que você não pode chegar lá e você não pode não ir lá. Né? Você não pode não se apresentar para as eleições. Outra questão é que o cidadão ele também deve prestar serviço como mesário, né? Salvo se ele conseguir justificar em frente à Justiça Eleitoral. Então, qualquer um pode ser convocado para ser mesário desde que maior de 18 anos e menor de 70. Fala um pouquinho dos direitos políticos passivos, né? Que são os direitos de ser votado. Qualquer um pode se candidatar, com algumas exceções, algumas limitações. A primeira, você tem que ser brasileiro ou naturalizado no Brasil. Se você não é naturalizado brasileiro ou natural do Brasil, você não pode se candidatar, né? Então, estrangeiros podem se candidatar, podem, desde que sejam naturalizados. Existe a lei da ficha limpa, né? A lei da ficha limpa, ela diz que você, depois de por 8 anos, não pode se candidatar se você cometer um crime, qualquer crime. Improbidade administrativa também. Se você cometeu improbidade administrativa enquanto gestor público, seja servidor público, seja ocupando cargo político. E se você não cumpriu seus deveres cívicos, alistamento militar para homens, se você não vota, né, não se apresenta para votar, não vai nas eleições ali se apresentar para votar, você também está sem o direito aí de se candidatar. Outros direitos políticos passivos, né?
você não ser alfabetizado, para você se candidatar, né, você tem que ser alfabetizado, você tem que comprovar a alfabetização. Não possui idade mínima, cada cargo tem uma idade mínima, né? 18 para vereador, 21 para prefeito e vice e deputados, 30 para governador e vice e 35 para presidente, vice e senadores. Tem uma regra importante aqui que eu preciso reforçar, que isso aqui é calculado a partir da posse. Então, se você tem 20 anos e está se candidatando para prefeito, você pode se candidatar desde que até a posse você complete 21. A única exceção são as pessoas com 18 anos, que é os cargos de vereador, né? Você precisa ter 18 para se candidatar, independente se você vai ter 18 na data da posse ou não. Já os demais é calculado em referente à posse. Então, uma pessoa de 35 anos pode se candidatar ao Senado, desde que ela tenha 34 e vá completar 35 até a posse. E a outra questão é a inelegibilidade por impeachment, né? Políticos que sofreram impeachment não podem se candidatar, também por 8 anos, que nem a lei da ficha limpa, né? Houve uma exceção recentemente, né? Houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Em que o Senado decidiu para manter a elegibilidade dela, inclusive se candidatou ao Senado na eleição seguinte. Mas a regra, né, a lei, é a inelegibilidade. O Fernando Collor de Mello, presidente da República, quando foi impeachmentado, também ficou inelegível por 8 anos, né? Então essa é a regra da inelegibilidade para impeachment. Então aqui algumas referências, pessoal. Acho que a nossa conversa muito boa, era isso aí. Vamos nos encontrar em breve em novas conversas, em novas discussões sobre a democracia, sobre a política aqui na nossa Unifacear. Forte abraço. Muito obrigado por assistir a essa aula e nos vemos na próxima. Até!